Plano de sessão de hoje. O que é que nós temos para aqui? Bem, houve aqui várias sugestões. Temos de falar hoje um bocadinho de equipamentos de segurança e um pouco de vias. Ou seja, há aqui pessoas que estão a tirar também motociclo. A ideia é tentar enquadrar também aqui um bocadinho a matéria hoje, não apenas no automóvel ligeiro, mas também na parte no que toca ao motociclo. Vamos falar de equipamentos de segurança, principalmente. Vamos falar aqui um bocadinho depois também sobre a marcha atrás, também foi pedido que se fale aqui um bocadinho. Ou seja, temos novamente várias temáticas e eu conto com vocês para me deixarem aqui mais umas quantas. Portanto, aí na caixa de comentários vai sugerindo algumas dúvidas que possam ter encontrado, entretanto. Bem, nesse caso, vamos começar por falar aqui um bocadinho de segurança. E a segurança depende de vários fatores. Aliás, começava por falar um bocadinho, introduzindo aqui a coisa, falar um bocadinho do sistema de circulação rodoviária, já que a segurança depende da ligação entre os vários elementos que compõem o sistema de circulação rodoviária. Portanto, deixaria aqui a pergunta: o que é que compõe o sistema de circulação rodoviária? Bem, o sistema de circulação rodoviário é composto por 4 elementos. 3, 4 elementos. Então, quais são os elementos que compõem o sistema de circulação rodoviária? Bem, um dos que eu queria falar hoje um pouquinho são as vias, portanto são um elemento importantíssimo da circulação rodoviária, ou seja, estabelecem ou permitem a circulação dos vários veículos e dos vários utentes. Depois temos precisamente o veículo, é aquilo que faz a ligação entre o condutor e a via. Temos, obviamente, o homem, que está presente no sistema, não apenas como condutor, pode surgir também noutras situações, por exemplo, peão. Ou então ainda poderia colocar aqui um outro elemento importantíssimo no sistema, que são as condições ambientais ou as condições atmosféricas que tão importantes são na circulação e que mudam drasticamente ou deverão mudar a forma de conduzir dos condutores. Às vezes poderá surgir a pergunta qual é o elemento mais importante. Todos eles têm a sua importância, mas logicamente, se tivermos de apontar o elemento mais importante no sistema, o homem, como é óbvio, não é? Portanto, o homem que se vai adaptar principalmente aos outros, ele é que se adapta às condições atmosféricas, não são as condições atmosféricas que se adaptam a nós, não é? Nós temos que adaptar a condição depois também ao tipo de via e ao veículo que estamos a circular. Portanto, estes são os 4 elementos. Hoje vamos falar um bocadinho sobre vias e sobre a parte aqui da segurança, do equipamento de segurança. Então, começava por avançar para essa parte da matéria. Ou seja, a segurança depende da interligação entre os 4 elementos. Claro que o homem é extremamente importante. Aliás, eu pegava aqui num gráfico que pode ser interessante. Deixa eu ver se eu encontrava para aqui, que é este. Permite ver a importância do homem no sistema de circulação rodoviária. Ou seja, vamos falar aqui um bocadinho de tragédias, mas é importante que a gente conheça bem aqui alguns dados. Nós, normalmente, quando falamos de acidentes, a maior parte dos acidentes deve-se a falha humana, ou seja, o homem é o principal responsável pela generalidade dos acidentes de trânsito. Aliás, analisando este gráfico, 90% dos acidentes são motivados por falha humana. Portanto, a falha humana está presente na generalidade dos acidentes. Claro que outros elementos como o veículo, ou as estradas, ou as vias, ou as infraestruturas, como eles descrevem aqui, também muitas vezes podem originar situações de acidentes, mas 90% devem-se a falha humana. Se quisermos esmiuçar um bocadinho os 4% das vias, normalmente devem-se a obstáculos que surjam e que muitas vezes nós não contamos que isso aconteça, não é? Se analisarmos a parte do veículo, normalmente está muito relacionado com falhas mecânicas, onde o pneu, curiosamente, representa aqui uma importância acima da média. Portanto, 75% são motivados por rebentamentos de pneus. Portanto, a conservação e o estado geral dos pneus torna-se, por esse motivo, extremamente importante. Falando um bocadinho aqui de segurança, também dar-vos aqui algumas noções sobre o estado da situação. Ou seja, a nível de segurança, este gráfico aqui em baixo dá para ter uma noção, a sinistralidade não tem vindo a baixar. Ou seja, o número de acidentes que cada ano passa é superior. Contudo, um dado curioso, mas o número de vítimas mortais ainda
ainda assim é elevado, mas a boa notícia é que tem vindo a baixar nos últimos anos. Se repararem aqui neste gráfico mais abaixo, à direita, no canto inferior direito, vocês conseguem ter a percepção que na década, por exemplo, de 90, em 1990 e 95, havia 2.000 vítimas mortais nas estradas portuguesas. No ano de 2015, o resultado é um bocadinho mais abaixo, ou seja, 478. Ou seja, representa 25% ao fim e ao cabo. Portanto, houve uma redução muito, muito significativa das vítimas mortais, felizmente, decorrentes de acidentes de aviação. A pergunta que fica aqui no ar é: como é que a gente justifica isto? Ou seja, como é que a gente justifica o facto de haver menos vítimas mortais e o número de acidentes não ter abrandado? Muito pelo contrário. Bem, a justificação poderá estar nos equipamentos de segurança, e é isto que a gente vai falar agora aqui um bocadinho. Portanto, os equipamentos de segurança podem fazer toda a diferença. Deixa-me ver se há aqui alguma notificação. Equipamentos de segurança, de uma forma simplificada. Basicamente, existem dois grandes tipos de equipamentos de segurança: aqueles que evitam acidentes e aqueles que vos protegem após ocorrer um acidente. Então vamos logo desde o início fazer aqui uma separação. Todos os equipamentos que evitam acidentes nós chamamos equipamentos de segurança ativa. Todos os que protegem depois de ocorrer o acidente são equipamentos de segurança passiva. Portanto, às vezes colocam-se algumas questões deste género. Um exemplo aleatório, portanto, cinto de segurança é um equipamento de segurança passiva, porque ele não evita acidentes. Ter um cinto de segurança colocado ou não ter não vai fazer com que ele evite um acidente. Agora, certamente, depois de ocorrer o acidente, as consequências do mesmo dependem muito da utilização do cinto de segurança. Então, nesse aspecto, todos os que vos protegem após o acidente são passiva, todos os que evitam acidentes são ativa. Bem, então vamos a exemplos práticos. Aliás, eu diria que, e sinceramente, aquele resultado que nós vimos anteriormente depende muito, ou seja, o número de vítimas mortais baixou muito, apesar do número de acidentes não ter baixado, muito pelo contrário. Eu diria que esse resultado deve-se muito à construção do veículo. Ou seja, hoje em dia vocês têm veículos que são efetivamente, relativamente muito mais seguros do que há uns anos atrás. E essa segurança, muito sinceramente, depende disto. Ou seja, a própria estrutura do veículo, o quadro, o chassi, se assim quisermos, do veículo. Porquê? Porque os veículos hoje em dia têm zonas de formação programada que absorvem com grande eficácia a energia decorrente de um acidente. Ou seja, um veículo mais antigo muitas vezes transmite a força do impacto ao corpo humano, não consegue fazer uma boa absorção. Já um automóvel mais recente acaba por absorver com uma grande eficácia a energia decorrente do acidente, amortece muito o impacto. Outra grande diferença tem a ver com a resistência do habitáculo. A gente temos a ideia de que os automóveis hoje até nem são muito resistentes, porque a sua estrutura externa acaba por muitas vezes até ser um pouco emplastificada, não é? Mas, curiosamente, a estrutura do habitáculo é altamente resistente, ou seja, aposta em materiais, muitas vezes aço, alumínio, em alguns casos muito pontuais fibras de carbono, mas acima de tudo são materiais que conferem à estrutura do habitáculo uma resistência incrível. Portanto, hoje em dia temos um veículo que na parte da frente não tem grandes níveis de resistência, porque não é esse o objetivo é amortecer o impacto, mas depois na sua estrutura, dentro do habitáculo, tem uma resistência altamente incrível. Isto faz toda a diferença, ou seja, um veículo mais moderno consegue absorver a energia decorrente do impacto com uma grande eficácia. Para desmistificarmos aqui um bocadinho a coisa, eu nas aulas normalmente muito rapidamente mostro aqui um vídeo, porque há muito aquela ideia às vezes que os veículos mais antigos são veículos mais seguros. E não podemos estar mais errados, ou seja, todos os anos se evoluiu muito na parte da segurança e hoje em dia os veículos oferecem níveis de segurança completamente diferentes do que os veículos mais antigos. Eu vou-vos sugerir aqui um vídeo, podem encontrar muitos outros, mas sugerir aqui um vídeo de dois automóveis, um fabricado ainda na década de 90, um outro que foi fabricado talvez há uns 6, 7 anos, portanto não é já um automóvel muito recente, mas ainda tem alguns dos padrões atuais. O resultado não pode ser
mais surpreendente. Reparem que o automóvel mais recente, e por acaso até são automóveis da mesma marca, não dos Toyotas, do mesmo segmento, mas o automóvel mais recente tem um comportamento completamente diferente em cada acidente. A parte da frente acaba por praticamente desaparecer, ok? Mas cumpriu com o objetivo, que era absorver com grande eficácia a energia decorrente deste impacto. Mas o que é impressionante acaba por ser a forma como o habitat apresenta. Reparem que no automóvel mais recente a maior parte dos componentes fica inamovível, portanto no mesmo sítio. Os airbags muitas vezes também ajudam aqui a minimizar o impacto. E o próprio socorro, sinceramente, é muito rápido. No automóvel recente a estrutura é tão rígida em termos de habitat que a porta abre com uma facilidade incrível, conseguindo muitas vezes tirar-se a vítima. Já no automóvel mais antigo, reparem que a pessoa que lá está, se sobreviver, vai ter que ser desencarcerada e o esforço não vai ser fácil, portanto vai demorar algum tempo. Reparem como o habitat é altamente afetado. Portanto, isto para desmistificar aqui um bocadinho que os automóveis mais antigos são automóveis mais duros, mais rígidos e por esse motivo mais seguros, não podemos estar mais errados. Portanto, eu diria que a segurança melhorou muito, mas sinceramente foi mais por parte da evolução do automóvel e dos seus equipamentos de segurança. Então, voltando aqui à história do ativo e passivo, onde é que se enquadra o chassi? O chassi acaba por ser um elemento de segurança, como vimos, passiva, porque ele protege-vos em caso de impacto, mas também ativa, porque um bom chassi pode muitas vezes fazer com que o veículo tenha mais estabilidade na estrada e muitas vezes evitar cenários mais trágicos. Portanto, este não se enquadra bem num ou noutro. Os próximos, já vou tentar fazer aqui uma separação, sendo concretamente ativa ou passiva. Então começamos aqui pelo cinto de segurança. Bem, cinto de segurança foi talvez uma das melhores invenções alguma vez criadas, porque graças ao cinto de segurança poupam-se vidas diariamente. Ele já foi inventado há uns bons anos, foi na altura inventado pela Volvo, o cinto de segurança neste caso de 3 pontos, que ainda hoje é utilizado, e sem dúvida que é um excelente equipamento de segurança passiva porque vos protege em caso de acidente. O que é que ele faz na prática? O que ele vos faz é prender-vos ao banco, né? Portanto, nós vamos a circular a uma determinada velocidade, vamos supor que eu vou a 80 km/h quando tenho um impacto, ou seja, o veículo vai embater num obstáculo, vai absorver a energia resultante deste acidente, mas há de haver um certo ponto em que ele vai parar. E quando o veículo para, tudo o que está no interior do veículo continua a viagem a 80 km/h e que se não estiver bem aprisionado, é projetado, não é? Ou seja, a alternativa a não ter cinto de segurança era ser projetado para o exterior do veículo, embatendo com grande violência nos componentes físicos do veículo, o volante, o tablier, muitas vezes pelo vidro, e, consequência disso, os ferimentos iam ser muito, muito graves. Portanto, sem dúvida que o cinto de segurança é o melhor equipamento de segurança alguma vez inventado. Daí que a sua utilização é obrigatória, ou seja, hoje em dia todos os automóveis têm cinto de segurança e devem, obviamente, utilizar cinto de segurança. Exceções à utilização. O cinto de segurança é obrigatório, mas lá está, não podemos afirmar que ele é sempre obrigatório. Pode haver aqui algumas exceções. Estou-me a referir, por exemplo, a um veículo muito antigo, que não tenha, sei lá, anterior a 1966, pode não ter cintos de segurança. Neste caso, se não existem cintos de segurança, estarei automaticamente isento da sua utilização. Mas também, a partir de 1966, apesar de haver cintos de segurança no banco da frente, continua durante muitos anos a não haver cintos de segurança no banco traseiro. Portanto, estas poderão ser algumas das isenções. Para além disso, podem ter determinados utentes que estão isentos de utilização do cinto de segurança. Qualquer condutor ou qualquer passageiro, por motivos de saúde, que ateste com atestado que a utilização do cinto de segurança pode ser prejudicial, nesse caso fica também isento. Portanto, isto depende sempre de atestado. E ainda há alguns utentes que a nível profissional o cinto de segurança possa prejudicar o normal funcionamento da atividade. Estou-me a referir principalmente às forças de segurança, ou então aos bombeiros, ou ainda alguns profissionais como os taxistas ou os veículos da Uber. Nestes casos, dentro das localidades, eles estão isentos para a utilização do cinto de segurança. Portanto,
sem dúvida que é um excelente equipamento de segurança e normalmente é obrigatório. Reforço que a não utilização do cinto de segurança, por ser obrigatório, é uma infração. Vimos outro dia que é uma infração leve, mas não se esqueçam que, eu estou já a avançar para outro equipamento de segurança, no caso das crianças não basta utilizar cinto de segurança. Aliás, eles poderão até não usar o cinto de segurança porque até um certo ponto precisam de usar um sistema de retenção adaptado ao fim e ao cabo. Aliás, começava por aí. Esta é uma questão às vezes bastante falhada. O sistema de segurança, ou o sistema de retenção para as crianças, que também é um equipamento de segurança passivo, né? Não evita acidentes, mas protege a criança depois de ocorrer um acidente. O sistema de retenção para a criança é adaptado ao quê? Essa pergunta surge muito. E damos 3 hipóteses de resposta. Qualquer uma delas parece ter alguma lógica. Então, adaptado ao quê? À idade, a hipótese A, hipótese B, ao peso, e hipótese C, ao tamanho. Bem, no caso da escolha do sistema de retenção, ele deve ser sempre adaptado ao peso. Ou seja, há vários grupos dos equipamentos de segurança. Vocês aqui têm um quadro que explica isso. Ou seja, vocês têm ao todo 5 grupos. O grupo 0, 0 mais, 1, 2 e 3. E reparem que a escolha do grupo em que a criança deverá inserir-se deve-se ao peso da criança. Portanto, à medida que ela vai crescendo, vai pesando mais naturalmente e passa e evolui para outro equipamento de segurança. Já a história do tamanho interessa não na escolha do sistema de retenção, mas sim para fazer a decisão depois se está isento da utilização do cinto de segurança ou do sistema de retenção. Ou seja, a partir de 1,35 m já poderá usar o cinto de segurança e, neste caso, deixa de fazer sentido a utilização do sistema de retenção. Aliás, eu poderia ter começado logo por aí. No fundo, as crianças precisam ou não precisam do sistema de retenção? Bem, depende de 2 pontos. A idade, 12 anos, ou então a alternativa 1,35 m. Portanto, a partir daí pode utilizar o cinto de segurança, já que não se coloca aquele problema do cinto possivelmente passar pela zona do pescoço, né? Portanto, causar uma possível asfixia. Se a criança não tiver ainda 1,35 m, e às vezes pode-se dar o caso de ser mais pesadota, por exemplo, vemos que aqui o número 3 vai dos 22 aos 36 kg. Se a criança pesar mais do que 36 kg, dificilmente vai aqui no equipamento do grupo 3, mas ainda não tem 1,35 m, a solução basta levar um dispositivo elevatório, aqueles banquinhos mais básicos, só para elevar um pouco a altura da criança. Neste caso, deixem-me ver se aqui há algumas notificações. Tenho aqui uma questão da Maria Helena. Boa tarde. Pode-se tirar a carta online e está tudo fechado? Maria, não pode ser. Ou seja, estas aulas que nós estamos a dar não constituem efetivamente aulas, ou seja, elas não são, neste caso, não são validadas pelo IMT, ou seja, são apenas sessões de esclarecimento. No fundo, são idênticas às aulas, mas para avivando aqui a memória. Ou seja, as aulas passam muito ainda por escola de condução, que todas elas estão fechadas, infelizmente, para já, mas o motivo é de força maior, né? E percebe-se o porquê. Portanto, ainda não posso tirar a carta online, nem à distância, né? Especialmente a parte prática, logicamente, não pode ser à distância. Portanto, já sabem, sistema de retenção, na prática, dividem-se em 5 grupos. Também é uma pergunta que às vezes pode surgir: em quantos grupos dividem o sistema de retenção? E a escolha do mesmo deve ser em função do quê? Do peso. Portanto, em função do peso, optamos por um sistema de retenção. As crianças, obviamente, devem circular com o sistema de retenção. Às vezes também fica aqui a questão: onde é que se transporta a criança? Banco da frente, banco da retaguarda? Bem, sempre preferência banco da retaguarda. A criança deve ir sempre no banco traseiro. Pontualmente, em alguns cenários, pode ir no banco da frente. Mais uma vez, falando de um automóvel mais antigo que não dispõe de cinto de segurança à retaguarda, é um motivo. Um veículo de mercadorias, não dispõe também de cinto de segurança, ou melhor, não dispõe sequer de bancos traseiros, logicamente poderão transportar a criança no banco da frente. Ou ainda numa fase inicial, que especialmente no grupo 0 e no grupo 0+, a criança é transportada literalmente no que a gente chama normalmente o ovo, que devido às suas características ocupa aqui algum espaço a bordo. Nessa configuração inicial, normalmente até 2, 3 anos, pode ir no banco da frente com a condição de ir de costas para o tabuleiro, de frente para o banco, e se houver airbag tem de estar sempre desativado. Portanto, essas poderão ser as exceções. Atenção que a configuração de costas, mesmo após esta fase,
pode e deve constituir uma opção. Porque a configuração, quando a criança vai de costas para o tabuleiro, de frente para o banco, em caso de acidente, faz com que os danos que a criança possa sofrer sejam reduzidos em 90%. Portanto, a força decorrente do acidente é dissipada por todas as costas da criança e a zona da nuca fica altamente também protegida neste cenário. Portanto, a configuração de costas é sempre a configuração mais segura, ao fim e ao cabo. Portanto, moral da história, até agora vimos dois equipamentos, ainda será aqui um bocadinho o passo, temos dois equipamentos de segurança, ambos têm uma coisa em comum, são passiva. Ou seja, tanto o cinto de segurança como o sistema de retenção não evitam acidentes, mas protegem-os em caso de acidente. Bem, mudar aqui um bocadinho de assunto. Então nós já vimos aqui alguns passiva, ok, certo? Então vamos ver agora uns de ativa. Bem, os ativa têm uma função diferente, ou seja, em caso de acidente não vos protegem coisa nenhuma, mas talvez possam evitar acidentes. É o caso, por exemplo, aqui do que estamos a ver em imagem, ou seja, triângulo pré-sinalização. Imaginemos um cenário em que o vosso veículo sofre uma avaria ou até mesmo um acidente e fica imobilizado na faixa de rodagem. Aliás, vamos supor aqui um cenário mais trágico. Fica imobilizado na faixa de rodagem, não há berma, não é? E ainda por cima, numa zona de má visibilidade. Bem, não tenho aqui muito jeito para escrever, mas vou fazer aqui um exemplo prático. Vamos supor que isto é uma curva e o vosso veículo ficou literalmente a ocupar a faixa de rodagem. Olá, Ana. Neste caso, qual é o procedimento a adotar? Bem, isto não é facultativo, é uma obrigação. Vocês, em caso de avaria ou acidente, estando o veículo a ocupar parte da faixa de rodagem, devem obrigatoriamente proteger o local do acidente. Para isso, vocês têm de ter aqui alguns cuidados. O primeiro até deverá ser a utilização dos sinais de perigo, portanto estou-me a referir aos tradicionais sinais, aos 4 piscas. Devem proceder à utilização de um colete retrofletor, que se formos a ver em outro equipamento de segurança, neste caso ativa, porque pode evitar um atropelamento, pode evitar, neste caso, um acidente. Às vezes também surge uma questão sobre isto, que é onde é que devem proceder, neste caso, ao vestir o colete retrofletor. Portanto, vocês podem vestir o colete retrofletor no exterior do veículo, emite aquela afirmação de tem de vestir o colete no interior, desde que depois, quando vai proceder à colocação de um triângulo, aí sim têm de o ter vestido. Portanto, podem deixar perfeitamente o colete na bagageira e depois então proceder à colocação do triângulo pré-sinalização já com o colete vestido. Aqui é onde residem depois a maior parte das questões, ou seja, como é que a gente mete o triângulo pré-sinalização? Existem regras? Existem algumas. Primeira, tem de estar uma distância nunca inferior de 30 metros, portanto tem de estar sempre a mais de 30 metros do veículo, mas atenção, há mais um requisito importantíssimo, é que para além de ter de estar a mais de 30 metros, ele tem de ser visível a 100 metros. Tem de garantir que qualquer pessoa avista o triângulo a pelo menos 100 metros. Portanto, reparem, o veículo ficou aqui, não é? Vamos supor que isto aqui eram 30 metros, mais ou menos 30 passos. Se calhar não está no melhor sítio de todos, porque ele está já dentro da curva e a visibilidade não ia ser muito grande. Mais vale se calhar deixar o triângulo, talvez ao dobro, vamos pôr aqui 60 metros, mas garantir que ele é visível nos tais 100 metros. Portanto, eu acho que vocês aí não sei se estão a ver, estão. Portanto, duas regras importantes: colocação pelo menos a 30, mas garantir que o triângulo é observado a 100 metros. Bem, triângulo pré-sinalização, já sabem, mais do equipamento de segurança ativa. Obrigatório em qualquer veículo automóvel, quadriciclo com caixa. Mais equipamentos de segurança. Tenho de falar aqui também um bocadinho do motociclo. Aliás, equipamentos de segurança e motociclo têm de estar sempre associados, porque um condutor e um passageiro de um motociclo é altamente vulnerável, né? Portanto altamente exposto ao risco em caso de acidente, e é bom que tenha alguns equipamentos de proteção. Como por exemplo, capacete. Portanto, sem dúvida o capacete é um dos principais equipamentos de proteção que pode fazer a diferença quando estamos a conduzir um motociclo. Uma das perguntas mais falhadas sobre isto é se o capacete é sempre obrigatório nos motociclos. Bem, efetivamente o capacete é obrigatório nos motociclos. O problema é a tal palavra que limita bastante a resposta, que é o sempre.
sempre. Bem, pode-se dar o caso de não ser. São situações muito pontuais, mas podem haver motociclos, deixa-me ver se eu encontro aqui. Que eu aqui na parte da moto estou sempre um bocado desorientado com isto. Mas pode haver motociclos como o que vocês estão a ver aqui na imagem. Ou seja, são providos de uma estrutura rígida, de uma capota rígida, uma caixa rígida. Neste caso específico, estão isentos de utilização de um capacete. Porque reparem, se vocês tiverem atenção aqui ao detalhe, o motociclo tem mesmo um cinto de segurança e tem aqui uns bons apoios laterais. Ou seja, apesar de ser um motociclo, só tem duas rodas, não é? Se houver aqui um acidente, o motociclista acaba por ficar protegido, não é projetado ao contrário de uma moto convencional. Portanto, resumindo, o capacete é obrigatório? Claro que sim. Sempre obrigatório? Não. É dispensável a utilização de capacetes em motas providas de caixa rígida. Portanto, atenção aí ao sempre. O capacete requer alguns cuidados, não é? Nomeadamente a limpeza da viseira, o estado geral da estrutura interna. Atenção que um capacete que sofre uma queda deve ser substituído, especialmente se for uma queda superior a 1 metro, já que a sua estrutura interna pode ficar gravemente afetada. E no fundo há vários tipos de capacete, cabe ao motociclista depois escolher aquele que é mais adaptado à situação. Claro que quanto mais integral for o capacete, melhor em termos de segurança, não é? Podem ter capacetes integrais, aqui estes híbridos que podem conjugar as duas formas, ou aqui estes totalmente abertos que no fundo cumprem a lei, mas em caso de acidente é quase como se não tivessem proteção, não é? Portanto, a zona da face, a zona da cara fica altamente desprotegida. Portanto, estes são os equipamentos obrigatórios nos motociclos. Claro que no caso do motociclo, sinceramente, há outros equipamentos importantíssimos que também são equipamentos de segurança passiva. As luvas, por exemplo. Em caso de queda, normalmente as mãos acabam por ser a primeira zona de impacto, portanto as luvas fazem todo o sentido. E também por uma questão de conforto. Sinceramente, andar de moto sem luvas, especialmente no inverno, é altamente desagradável, não é? Portanto, convém que as luvas sejam acima de tudo confortáveis e devem constituir também uma opção. O próprio vestuário convém ser justo ao corpo. Preferência, devem utilizar materiais resistentes. O couro acaba por ser a melhor solução a este nível, ou materiais sintéticos que acabam por, em caso de acidente, também ser bastante eficazes hoje em dia como alternativa ao couro. Aqui, detalhe importante, devem optar por cores mais aguerridas, cores mais visíveis, de forma a que o motociclista seja visto. Se assim for, já estamos a falar de outra vez de segurança ativa, não é? Portanto, estamos a evitar acidentes e uma cor mais aguerrida já pode constituir aqui também uma vantagem a esse nível. Ao fim e ao cabo. Para além disso, as botas devem ser mais subidas, com proteção aqui na zona dos tornozelos, devem ter uma sola rugosa para ter sempre aderência em relação ao pavimento. Portanto, são alguns dos equipamentos que devem estar presentes nos motociclistas. Portanto, mais uma vez estamos a falar de equipamentos de segurança passiva e ativa. Contudo, há muitos outros, eu vou ter que simplificar isto, senão vou me esticar aqui muito, mas vocês hoje em dia têm uma panóplia enorme de equipamentos de segurança a bordo de um automóvel, não é? Especialmente a bordo de um automóvel. O encosto de cabeça complementa muito o cinto de segurança, portanto vocês são projetados para a frente, mas depois há aquele efeito de ricochete em que vocês são projetados com grande violência para a retaguarda e sinceramente se não houver um apoio aqui na zona da nuca vai haver certamente lesões cervicais. Aliás, o próprio ajuste do banco aqui é altamente importante a esse nível. Já estamos a falar outra vez de um equipamento de segurança passiva que protege em caso de acidente. A complementar o cinto e o encosto de cabeça, vocês têm o airbag. Airbag, por acaso, acho que não sei se há alguma imagem. Não. O airbag constitui também um excelente equipamento de segurança passiva, ou seja, protege em caso de acidente. Às vezes surge a questão se é obrigatório ou não. Não há nada em termos de legislação do Código da Estrada que diga que o airbag é obrigatório. Portanto, a resposta é não, não é um elemento obrigatório. Contudo, por imposições de segurança e de normas de segurança, especialmente a nível europeu,
qualquer automóvel que não tenha airbag, logicamente não cumpre as normas de segurança e reprova depois nos testes de segurança. O airbag, percebe-se porque é que é um bom equipamento de segurança, ou seja, vocês são projetados, vão embater certamente com grande violência em várias zonas do veículo. Inicialmente, um dos grandes inimigos do condutor era o volante, que muitas vezes, até devido à deformação do habitáculo, que se aproximava do condutor, o embate era normalmente muito violento. E, para minimizar isso, pensou-se em criar uma almofada de ar que se expande em frações de milésimo de segundo após o embate e que, em vez do condutor bater numa superfície mais dura, tem sempre o airbag para minimizar essa situação. Comprovou-se ser uma solução excelente, ao ponto depois de expandir-se para muitas outras zonas do veículo. Vocês hoje em dia têm 8 airbags à vontade num automóvel mais recente, expandir-se para o lugar do passageiro, depois para os bancos a nível lateral, depois tem os de cortina, tem os de joelhos, tem para os bancos traseiros. Alguns veículos trazem inclusive para os peões, ou seja, em caso de atropelamento de um peão, estende-se no para-brisas, que é uma das zonas onde há um impacto com maior violência, um airbag. Portanto, hoje em dia vocês têm diversos airbags a bordo de um automóvel, que constituem também um bom exemplo de um equipamento de segurança passiva. Como há outros, há tantos outros exemplos que eu poderia dar aqui. Hoje em dia vocês têm muitas ajudas eletrónicas que fazem toda a diferença em caso de evitar acidentes. Vou fazer outra vez aqui uma curva meio ranhosa. Por exemplo, o ABS, me lembrar, já me estava a esquecer um dos principais. O ABS evita acidentes. Porquê? Porque tem várias vantagens, nomeadamente minimizar muito os metros percorridos numa distância de travagem, ou seja, a distância de travagem fica muito mais pequena com um veículo que tenha este dispositivo de segurança, o ABS. O ABS, de uma forma muito simplificada, o que é que ele faz? Evita o bloqueio das rodas. Portanto, eu vou a conduzir, sei lá, surge um rafeiro à minha frente, o que é que eu faço? Como eu apanhei um susto enorme, eu vou literalmente esmagar o pedal do travão. Esta força que eu vou exercer sobre o pedal vai ser excessiva e isso vai fazer com que as maxilas de travagem, neste caso dos travões, pressionem a roda com uma violência tal que a roda entre em bloqueio. A partir desse momento, a eficácia da travagem não é grande coisa. Então, para minimizar ou então para evitar o bloqueio das rodas, um veículo que tenha ABS, o que é que ele faz? Eletronicamente ativa e desativa a travagem, ou seja, trava, destrava, isto várias vezes por segundo. Portanto, num único segundo eu consigo fazer o desbloqueio das rodas várias vezes. Isto tem diversas vantagens. A primeira já vimos, a distância de travagem fica muito mais reduzida, especialmente em pisos regadio. É assustadora a diferença de um carro com ou sem ABS. E a meu ver ainda tem outra grande vantagem, que é o facto de permitir que tenham sempre disponível a direção. Ou seja, num caso em que a roda bloqueia, não sei se têm noção, mas vocês ficam sem direção. Portanto, se as rodas bloquearem e eu virar o volante, o que vai acontecer é que eu sigo disparado em frente. Já se eu tiver o ABS, como as rodas não entram efetivamente em grande bloqueio, consigo corresponder a movimentações da direção. Portanto, eu consigo desviar-me de um obstáculo porventura. Portanto, o ABS, sem dúvida, que também é um excelente equipamento de segurança, que hoje em dia vem de série em qualquer automóvel, tem mesmo de vir de série, e felizmente também agora começa a vir de série em muitos motociclos. No caso dos motociclos, muitas vezes as travagens mais violentas são responsáveis por uma queda, né? E isso faz também com que se minimizem situações desse género. Como tem outros, sei lá, estou-me a lembrar aqui dos sistemas eletrónicos que hoje em dia vêm a bordo de um automóvel, as ajudas eletrónicas, a gente muitas vezes chama de várias designações. Por exemplo, o ESP se calhar é mais usual. Que no fundo, o que é que eles fazem? Deixa eu ver se eu consigo colorir aqui um bocadinho a coisa. O que eles fazem muitas vezes é eliminar comportamentos de risco ao volante ou situações em que o veículo esteja na iminência de perder a estabilidade na via. Por exemplo, imaginemos que vocês, isto é uma curva, não é? Imaginemos que vocês são surpreendidos à entrada desta curva, porque não faziam ideia que ela era assim tão apertada, o piso também está um bocado escorregadio. Comportamento, o que é que vocês vão fazer quando são surpreendidos durante uma curva em excesso de velocidade? Bem, eu diria que muitas das vezes, é um bocado intuitivo, mas é um erro crasso quando o fazemos, muitas vezes o que a gente vai fazer é travar durante a curva. Ou seja, é um erro enorme. Travar durante a curva vai fazer com que a traseira perca muita sustentação. Portanto, o peso é todo transferido para o eixo dianteiro, a traseira fica sem grande sustentação e facilmente entra em sobreviragem.
Às vezes também se pode dar o caso, sobreviragem basicamente é quando vocês fazem literalmente aqui um peão. Às vezes também se pode dar o caso de entrar em subviragem. Isto acontece mais no contrário, é quando aceleram muito durante uma curva ou quando entram demasiado depressa numa curva, vocês tentam virar, fazer a viragem, mas o veículo começa muitas vezes a perder a aderência, começa muitas vezes a chiar o pneu e sai disparado em frente. Portanto, em cenários mais complicados em curva, podem haver dois cenários. A sobreviragem, que é basicamente aqui o peão. Acontece muito com o piso escorregadio quando vocês travam durante uma curva. Eu costumo dar às vezes aos meus alunos que experimentem andar de karting, é uma boa experiência a este nível, porque a partir do momento que vocês travam durante uma curva, automaticamente fazem um peão, portanto passam uma vergonha enorme. E depois tem a subviragem, que é muito comum nos carros, muitas vezes, que têm o peso muito no eixo dianteiro, ou seja, principalmente carros de tração dianteira. Quando vocês aceleram demasiado, às vezes em curva, porque o piso está escorregadio, facilmente ele entra em subviragem, ou seja, vai em frente. Portanto, estes são dois cenários possíveis. Estes dois cenários deixam de ser possíveis a partir do momento, ou praticamente impossíveis, a partir do momento que vocês têm ajudas eletrónicas. Por exemplo, se vocês tiverem um SP ativo, o que ele vai fazer é, estrategicamente, em frações de milésimos de segundo, ele vai distribuir travagens entre as várias rodas para que o veículo volte à trajetória normal. Então, vou fazer aqui a trajetória a verde. Ou seja, o que o veículo vai fazer é, imaginemos que ele está a entrar em sobreviragem, está prestes a fazer um peão. Ele vai fazer grandes travagens, por exemplo, aqui na roda traseira do lado direito, e o veículo volta à trajetória normal. Portanto, vocês fazem curvas quase como se estivessem na Fórmula 1, não por vossa aptidão, mas porque o carro resolveu com as ajudas eletrónicas. Portanto, sem dúvida, excelente equipamento de segurança que o piso escorregadio faz muitas vezes milagres. Contudo, alguns condutores não acham muita piada porque muitas vezes o veículo acaba por roubar o protagonismo, né? Portanto, sempre que o veículo acha ou suspeita que há um comportamento mais de risco, vai atuar e tira-os automaticamente o protagonismo, né? Portanto, não dá para fazer grandes aventuras. Daí que, especialmente alguns veículos mais esportivos, tenham a opção de desligar ajudas eletrónicas para voltar a ter um carro, digamos, à moda antiga. Bem, isto foi apenas um exemplo, sei lá, podia estar aqui o dia todo a dar-vos exemplos de equipamentos de segurança. No fundo, o que vocês têm mesmo de perceber é para que é que eles servem. Se for para evitar acidentes, são ativas, são para vos proteger em caso de acidente, são passivas. Simples. Agora tem que arranjar uma estratégia para não criar aí grandes confusões. Estes são alguns dos exemplos que vos podem surgir, mas há outros, sei lá. Agora lembrei-me aqui do extintor de incêndio. Não sei porque é que me lembrei deste, porque agora nem surge muito das questões. Acho que só há mesmo uma questão sobre extintores de incêndio. É se ele é obrigatório em todos os automóveis pesados. E depois as hipóteses de resposta são, salvo erro, apenas nas mercadorias, hipótese A, hipótese B apenas nos passageiros, hipótese C em todos. Bem, também é muito falhada porque pode não parecer intuitivo, mas apenas é obrigatório o extintor de incêndios pesados de passageiros, portanto autocarros. Se bem que pontualmente pode haver obrigações em pesados de mercadorias, por exemplo, se transportam mercadorias perigosas, são um exemplo que foge a esta norma. Agora, uma coisa é certa, seja em automóveis pesados ou ligeiros, ter um extintor de incêndio pode constituir um bom equipamento de segurança. Neste caso, após o acidente, pode minimizar muitas as consequências de um acidente, não é? Especialmente se o veículo der sinais de estar a entrar em incêndio. Portanto, moral da história, acho que conseguimos arrumar aqui esta matéria de hoje, equipamentos de segurança. Portanto, são algumas das principais questões. Muito sinceramente, as questões prendem-se aqui nesta fase com triângulo de pré-sinalização. Ou seja, é aqui que vão estar a maior parte das questões, portanto é importante, eu volto a referir, saber a distância tentada do veículo, 30 metros, e saber que tem de ser visível a 100. Portanto, a maior parte das questões vai se prender com algo do género. Podem-vos perguntar, vai ter o triângulo na imagem, perguntou a distância está ao obstáculo. Bem, se eu tentar a 30, a resposta é 30, né? Portanto, não façam grandes confusões com isto. Portanto, moral da história, equipamentos de segurança está mais que visto. Boa semana, Dina. Vai-me trazendo dúvidas. Portanto, isto agora vamos tentar manter, pelo menos às quartas-feiras à tarde, a garantia. Se forem colocando aqui muitas questões, vamos possivelmente fazer mais uma sessão intermédia. Mas para já. Tinha pedido para falar de marcha atrás também. Epá, isto sei que estou a adiar a marcha atrás, mas fica para outra aula, porque tentei desmiuçar aqui com mais detalhe
mais detalhes, especialmente as proibições e as regras em si. Portanto, vamos deixar aqui para outra aula. Sendo assim, despeço-me por hoje. Bom resto de dia, bom resto de semana e já sabem alguma coisa, apitem. Portanto, estamos aqui para, dentro das limitações, tentar ajudar ao máximo para ver se vocês concluem pelo menos aqui a parte teórica o mais rapidamente possível. Para a prática não podemos fazer nada à distância, mas assim que possível, passarmos, estamos de regresso. Portanto, boa semana, Deus, até a próxima.